João 5, de 1 a 9. Vamos ler a uma só voz. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, salvava qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Os irmãos podem se assentar. O privilégio tem alguns dos nossos pequeninos, das nossas crianças, de crescerem na casa do Senhor, de frequentarem a escola bíblica dominical. E eu vejo alguns adultos aqui que foram criados na escola dominical. E que se eu fizesse qualquer pergunta a respeito desse texto, você certamente saberia, porque é um texto muito conhecido. Nós vamos falar sobre o tanque de Betesda. E eu desde já quero lhe convidar a pensar na igreja. Como eu não posso pensar na igreja do outro, eu queria que você pensasse na sua igreja, nesta igreja local, como o tanque de Betesda. Então, tudo que eu estiver falando a respeito do tanque de Betesda, eu quero convidá-lo desde o princípio para fazer uma ponte com a nossa vida religiosa em nossa igreja. O tanque de Betesda. Esse tanque ficava ao norte do Templo de Jerusalém. Essas informações estão nesse mesmo texto. Era um grande tanque, uma piscina. Essa aqui provavelmente tivesse 50 por 100. Uma piscina olímpica ali da nossa universidade Unigran. Era uma grande piscina, um grande tanque. O acesso a esse tanque era por uma escada. Esse tanque tinha 5 portais. Nessas 5 portas, ali se abrigavam mendigos, coxos, cegos, surdos, pessoas que tinham as mais variadas necessidades. Por quê? Porque havia uma crença, quando aquelas águas se movessem, o primeiro a pular na água era curado. E o texto fala até de um anjo que por ali passava. O personagem principal da nossa história não tem nome. A Bíblia não conta o seu nome, mas diz que era um homem coxo, um paralítico, que só podia andar com a ajuda de terceiros e que ele visitava, frequentava sempre aquele lugar. Ele ali sempre estava porque havia no coração dele uma esperança. E qual era a esperança? De que as águas se movessem e ele pudesse ser o primeiro. Só que tem um detalhe: havia pessoas que exploravam aquele lugar. Sabe, as pessoas exploravam aquele lugar de forma que as pessoas que podiam pagar mais ficavam em lugares privilegiados. Talvez os ricos, os que podiam pagar, os que podiam comprar, às vezes com dinheiro ou com a sua influência, encontravam um lugar mais pertinho da água. Para se por acaso a água se mexesse, ele pulava dentro d'água. Coitado desse homem, ele não era rico, ele não tinha dinheiro, mas estava lá esperando um dia em que talvez ele fosse curado. Alguns estudiosos, alguns biblistas, afirmam que aquele lugar era tão frequentado, que havia uma peregrinação dos judeus que moravam distante de Jerusalém para aquela cidade. Muitas pessoas vinham em caravana, em procissão, para trazer os seus enfermos a um lugar tão especial. As fontes que regavam esta piscina, esse tanque, eram de águas
naturais. Há algum pensamento de que este tanque de Betesda talvez estivesse também ligado a outro tanque conhecido na Bíblia como o tanque de Siloé, sendo que este que nós estamos falando era dentro da cidade e o tanque de Siloé era fora da cidade. Pensemos um pouco. Enquanto estivermos conversando, eu já lhe disse para pensar no tanque como a nossa comunidade de fé, como a nossa igreja. Gostaria de pensar também que o anjo que possivelmente agitava aquelas águas, talvez seja a falsa expectativa que as pessoas têm de encontrar a solução para o seu problema fora de Jesus Cristo. Então pensamos aí como o anjo, a esperança que as pessoas possuem e buscam. Quando uma pessoa está desesperada, ele vai na igreja evangélica, vai na igreja católica, vai no terreiro de macumba, pede para o vizinho orar, para a vizinha orar, e diz: oração nunca é demais. Já viram isso? Então, esse anjo é a expectativa que as pessoas têm de que os seus problemas terminem. E os doentes? Os doentes que ali ficavam, representa talvez todas as pessoas enfermas do mundo, e no caso nós também, porque nós também, em algum momento da nossa vida, estávamos enfermos, estávamos separados de Jesus Cristo, estávamos mortos pelos nossos delitos e pecados. Então a humanidade perdida, distante do Senhor Jesus Cristo, como Jesus diz a respeito das suas ovelhas, eram ovelhas que não têm pastor. E o paralítico nós podíamos pensar que aí sim, somos eu e você, no momento em que encontramos a graça de Deus. Se os doentes são as pessoas do mundo, o paralítico é aquele que tem o privilégio de ter a mão de Jesus Cristo estendida a ele, assim como você já encontrou o Senhor Jesus Cristo. Então, 5 considerações brevemente a respeito do tanque de Betesda. Primeira consideração é que Betesda é um lugar de misericórdia. O significado da palavra Betesda é uma palavra hebraica que, transliterada para o grego e também para o português, tem Betesda, que significa lugar de misericórdia. Eu queria que nós pensássemos como a igreja do Senhor Jesus Cristo como um lugar de misericórdia, um lugar onde pessoas com todas as necessidades possam adentrar e serem acolhidas com amor, a despeito de nós termos como igreja a visão de que nós somos uma casa acolhedora. Mas parece que na maioria das vezes não é assim o caso. Na maioria das vezes nós olhamos o diferente com olhos arregalados, né? Procuramos nos afastar daquele que é diferente, se veste de forma diferente. Aliás, nós preferimos ser como os judeus quando alguém estava enfermo da lepra, não é? Que grite que é enfermo, para que a gente possa se afastar dessas pessoas. O projeto de Deus para a igreja é que a igreja seja uma casa de misericórdia. Assim como os hospitais são os lugares adequados para que os enfermos encontrem a cura para suas enfermidades, a igreja deve ser um hospital para receber e acolher todos aqueles que estão maltratados pela vida, aqueles que são sofridos pelas experiências vividas, aqueles que estão esmagados pelo sofrimento do pecado. Deus é um Deus sensível à necessidade humana, mas parece que nós nos esquecemos disso. Nós estamos aí viajando no nosso carrão, com o ar-condicionado ligado, não é? A música gospel mais linda do mundo, e o que acontece fora da minha visão, eu não tenho nada a ver com isso. Cada dia mais crentes egoístas, cada dia mais vemos pessoas que não têm sensibilidade à necessidade do próximo. Jesus Cristo disse que felizes são os misericordiosos, bem-aventurados os misericordiosos, está no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5. Por que Jesus diz? Porque eles alcançarão misericórdia. Então, esse primeiro convite, não é? Para que nós sejamos misericordiosos. Em Isaías, tem um texto muito forte, não é? Que diz: misericórdia quero e não sacrifício. Em segundo lugar, eu queria que nós olhássemos para o tanque de Betesda como um lugar que reúne pessoas enfermas. Então, se do ponto de vista da igreja nós devemos ser misericordiosos, mas Betesda é o lugar onde estava a escória da sociedade daquela época.
talvez os ricaços, os bem de vida, os religiosos, não tivessem prazer em estar naquele lugar, porque aquele lugar não era um lugar agradável de se estar. Não eram pessoas agradáveis de se ver, não eram pessoas abraçáveis, não eram pessoas cheirosas, não eram pessoas que nos dariam prazer, mas Jesus Cristo nos mostra que Betesda é o lugar onde estas pessoas devem estar. Já mencionei que famílias levavam seus enfermos ali para serem curados. Este homem era um paralítico. Assim como aquele homem era um paralítico, havia naquele local muitas e muitas pessoas que haviam parado na história da sua vida, por algum problema, por alguma enfermidade, né? Hoje nós chamamos essas pessoas de fracassadas, pessoas que já apanharam tanto da vida, que não tem mais nenhuma expectativa de viver, paralisados. Este homem solitário, quando Jesus lhe pergunta, não é, você quer ser curado? Ele fala, eu quero, mas não tenho ninguém que me jogue, né, no lago ou no tanque. É possível que seus familiares não pudessem ficar lá com ele o dia inteiro, porque senão eles ficavam todos preparados, não é? Para que algo acontecesse, jogava o seu parente ali, mas ele se sentia solitário. Era uma pessoa focada na sua própria dor, era uma pessoa que não conseguia olhar além do dia seguinte, porque estava completamente focado na sua dor. Esse texto também nos mostra de que havia outro grupo de pessoas paralisadas. Se você observar a partir do versículo 10 do texto que nós lemos, pode fazer isso na sua Bíblia, você vai observar que havia um grupo de pessoas que ficaram olhando aquela situação e começaram a criticar, porque Jesus estava curando alguém no dia sábado. Sabia, não é apenas a enfermidade que paralisa, mas a religiosidade, o ritualismo também paralisa, porque há tantas pessoas que se apegam a questões pequenas da lei, se apegam a questões pequenas e por isso não se reúnem com ninguém, não mantêm comunhão com ninguém, são pessoas extremamente críticas, porque o outro não é como ele gostaria que fosse. Então também religiosos muitas vezes estão paralisados. A nossa igreja, uma igreja de gente, entre aspas, certinha, os nossos visitantes que procurem entender muito bem o que eu quero dizer. Na verdade nós não somos certinhos, não. Na verdade nós somos seres humanos iguais a quaisquer outros. A diferença é que nós fomos alcançados pelo Senhor Jesus Cristo. Então a diferença é que nós somos pecadores salvos por Cristo. Mas muitas vezes as pessoas da igreja se sentem pessoas superiores aos outros, se sentem superiores porque dizem, eu sou evangélico, você, o outro diz, eu sou católico, fala, cruz credo, né? E você, eu sou espírita, sai de mim. Então nós começamos a nos colocar diante de uma torre, nos distanciando das outras pessoas, mas na verdade, queridos, nós somos iguais a este paralítico e somos iguais ao apóstolo Paulo, que dizia, dos pecadores eu sou o principal. Porque quando o Espírito Santo de Deus entra na nossa vida, quando o Espírito Santo começa a trabalhar no nosso coração, a primeira coisa que nós dizemos é como Isaías, ai de mim, estou perdido, sou pecador e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aquele que diz, você é bonzinho, você não fez nada de errado, você merece o céu, não é Deus que diz isso, quem diz isso é o diabo, que quer enganar-nos para que nos sintamos melhores do que os outros. Em terceiro lugar, além de ser um lugar também de pessoas carentes e pecadoras, Betesda é o lugar da manifestação do poder de Deus. Betesda é o lugar da manifestação do poder de Deus. Há 38 anos este homem era paralítico. Não sei se ele era levado lá nesse tanque desde bebezinho, mas a ideia é de que ele nasceu paralítico com 38 anos de idade e que há muito tempo ele frequentava aquele lugar. Mas ele ainda não havia experimentado o que ele experimentou naquele dia quando Jesus passou. Aquele dia foi um dia totalmente diferente. Percebam que o poder de Deus não precisou de que as águas se movessem para que aquele homem fosse curado, que o poder de Deus não necessitou sequer que ele fosse levado às águas. Jesus Cristo apenas com a sua palavra disse, levanta, toma o teu leito e anda. A palavra de Deus, a palavra do verbo, a palavra do Logos tem poder na vida da igreja hoje. O próprio Senhor Jesus Cristo diz, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Na igreja o poder de Deus se manifesta. Meus irmãos, vamos ficar muito atentos
com respeito a esses símbolos que alguns religiosos querem vender para ganhar dinheiro e para enganar trouxas. Esse negócio de a água orada, o lencinho com o suor do pastor não sei que lá, o chapéu de não sei quem, a água orada lá do Rio Jordão, o sal grosso de não sei onde, e as coisas, e nós como cristãos às vezes não conhecemos a palavra. Esse homem não precisou de nenhum símbolo visível para ser salvo, para ser sarado, para ser curado. Então muito cuidado, viu, meus irmãos? Muito cuidado, porque esse negócio de fitinha, de rosa orada, disso, daquilo, é conversa para enganar trouxas. O poder de Deus não necessita de nada material para que ele se manifeste. Sabe por quê? Porque se precisasse, as pessoas iam começar a crer no objeto, no sinal. Então o poder é do óleo, e às vezes a gente coloca esse poder sobre pessoas também. A oração poderosa é da irmã Maria, porque não sei o que lá. Vamos ser crentes maduros, meus irmãos, e vamos entender que Deus cura, e Deus faz isso de acordo com a sua vontade, e não precisa de nenhum recurso humano intermediário para a manifestação da sua graça. Em quarto, penúltimo lugar, Betesda é o lugar da manifestação da graça de Deus, manifestação do poder de Deus, vimos, mas também da graça de Deus. Aquele homem estava ali, querendo a cura, já desacorçoado de tantas e tantas vezes, não é, ter tentado, mas sem conseguir, e agora aparece um homem que talvez ele não conheça, talvez tenha ouvido falar, mas não sabia que era ele. O homem que passa por ele, olha a sua necessidade, reconhece o seu estado e lhe faz uma pergunta: você quer ser curado? Não, quero não. Pergunta. Que pergunta é essa? É claro, mas o que Jesus Cristo queria não era saber se esse homem queria ser curado, mas Jesus queria queria colocar, disponibilizar a graça salvadora. Quanto Jesus Cristo cobrou por aquele milagre? Veja que é paralítico, hein, gente? Paralítico é difícil, hein? Curar dor de cabeça é mais barato, mas curar... Gente, o Evangelho nos é dado de graça, tudo nos é dado de graça, tudo nos é dado de graça. A vida, a saúde, o ar que respiramos, os nossos talentos, os nossos dons, a nossa capacidade intelectual, aquilo que nós conseguimos angariar como fruto do nosso trabalho, tudo é de Deus, tudo vem de Deus, e tudo é de graça. Tudo é de graça. Porque nós vamos baratear, mercadejar, vender aquilo que nós de graça recebemos? O que diz a Bíblia? De graça recebestes, de graça dai. Há muita gente vendendo oração. Quer que eu ore por você? Quero. Qual é o seu problema? Meu problema é tal. Então a oração custa tanto. Para com isso, meus amados irmãos. O Evangelho é de graça, você recebeu de graça. Deus o alcançou gratuitamente, Deus estendeu a sua mão de graça. Por que depois de você ter sido alcançado, você vai querer regatear uma coisa tão preciosa? Sabe por que o Evangelho é de graça? Se fosse cobrado, ninguém poderia pagar o preço. Tão caro, tão elevado, tão alto é, que nem eu nem você poderíamos alcançar esta salvação. Paulo diz assim: olha, como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação? Mas o homem é orgulhoso, o ser humano, ele não quer nada de graça. Ele quer dizer: tudo bem, Deus, eu entendo que o Senhor quer me ajudar, mas eu também preciso colocar aqui a minha pequena contribuição. E a gente vai querer colocar boas obras, a gente vai querer colocar a nossa religiosidade, vamos querer colocar os nossos usos e costumes para ajudar Deus a nos dar algo que nos foi dado gratuitamente. Isso ofende a santidade de Deus, isso ofende a grandeza de Deus, porque Deus nos dá de graça, e tudo que Ele tinha que fazer já foi feito. Tetelestai, disse Jesus Cristo na cruz, consumado está. Isso nos é de graça oferecido. O salmista no Salmo 116 perguntou: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que darei? Quanto eu devo pagar? Que presente eu posso dar? E como ele entende que nada poderia dar a Deus que dele não viesse, ele diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor para sempre. Em quinto e último lugar, Betesda era também um lugar de salvação. Aquele homem encontrou no tanque de Betesda
não apenas a cura física, mas ele encontrou algo que valia muito mais. Havia 38 anos que ele era enfermo, mas agora, com a presença de Jesus Cristo, ele recebeu uma bênção ainda maior do que a sanidade das suas pernas. Jesus Cristo é a fonte de todo o bem. Somente Jesus Cristo pode nos dar tanto a cura física quanto a cura espiritual. Às vezes nós vamos em algumas igrejas, ficamos sabendo de algumas igrejas que passa-se o culto todo, Jesus é apresentado como um servo, escravo dos caprichos e dos desejos das pessoas. Em momento algum, Jesus Cristo é apresentado como o Senhor dos senhores. Em momento algum, Jesus Cristo é apresentado como o Filho de Deus, aquele que deve ser honrado, aquele que deve ser adorado. Mas Jesus Cristo é apresentado como alguém que está lá à minha disposição para atender os meus desejos. O que você quer? Eu quero uma televisão nova, eu quero um carro novo, eu quero a minha família restaurada. E às vezes a pessoa consegue isso e sai do templo com o carro novo, com a televisão nova, mas sai miserável, pecador, afastado, separado, distante da graça de Deus. Antes não houvera conhecido o poder de Deus, porque a partir do momento que conheceu, ele passa a ter uma responsabilidade. Este homem, além de ter a cura nas suas pernas, ele teve também os seus olhos espirituais abertos. Os seus olhos espirituais abertos. Sabe como que a gente entende isso nesse texto? Porque depois Jesus encontra-se novamente com esse homem, está no final do capítulo, e Jesus Cristo diz assim: olha, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Vamos entender esse texto, não é? Vai e não peques mais. Só se ele morresse no segundo seguinte, porque como é que ele ia ir e não pecar nunca mais? Não é isso que Jesus Cristo está dizendo. Jesus conhece a realidade humana e sabe que nós somos pecadores. O que Jesus Cristo estava dizendo é o seguinte: agora muda de vida, deixa de ser aquele pobre, aquele aleijado, aquele coxo, mendigo, separado, afastado, e torne-se uma pessoa digna. Não é? Muda também a sua maneira de viver. Vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O que será que podia ser pior do que virar aleijado? Perder a salvação. Perder a salvação. Então, se ele saísse dali, não é, andando com as suas pernas, mas com a sua vida espiritual em desordem, certamente lhe aconteceria algo pior, que no dia final ele não poderia receber a bem-aventurança eterna. Como igreja, nós também devemos pregar a salvação em Jesus Cristo. Esta é a mensagem principal da igreja. Jesus Cristo salva. Tem outros que preferem: Jesus Cristo cura e Jesus Cristo salva, né? Porque curar parece ser mais interessante, né? Mas Jesus Cristo salva, ainda que Ele não cure, se não é da sua vontade, mas Ele nos salva. Então nós não devemos buscar a Deus para que Ele satisfaça os nossos desejos, para que Ele não satisfaça os nossos caprichos, como diz aquela bela música, né? Se Ele curar, Ele é Deus; se Ele não curar, Ele continua sendo Deus, e é esse Deus que eu quero adorar. Ainda que eu permaneça enfermo fisicamente, mas eu não quero encontrar-me com Deus na eternidade sem ter o meu maior problema resolvido, que é o peso da culpa do meu pecado. Você é enfermo no tanque de Siloé. Pense que você olha aí ao seu lado, há tantas outras pessoas carentes e necessitadas, e há uma água próxima, e você tem a esperança de que um dia essa água vá se mover. Era verdade? Era um conto? Era uma crendice? Não sabemos. Mas pense também que um dia na sua vida um homem diferente passou alguém que olhou para você com olhos de amor, alguém que notou a sua presença, porque é possível que aquele homem nunca tivesse sido notado por outrem, mas Jesus Cristo olha para ele e lhe pergunta: o que quer ser curado? Jesus pergunta para você hoje: qual é a sua necessidade? Qual é o seu pedido? Qual é o seu desejo? Qual é a sua vontade? Deus tem poder. Esta igreja deve ser um tanque de Betesda, onde as pessoas necessitadas possam encontrar aqui um lugar para
o alento do seu coração. Pessoas enfermas possam encontrar aqui uma cura física, mas em especial uma cura para suas almas. Betesda, um lugar onde a graça de Deus é manifesta, um lugar onde o poder de Deus é manifesto, mas acima de tudo, um lugar onde haja salvação.